Então, pessoal, boa noite a todos vocês. Estamos aqui em mais um encontro de paz do futebol. Esse encontro agora do mês de abril. Eu acabo de vir agora de 14 dias na Europa, passando ali por Madrid e em Portugal, Lisboa, Cascais, Estoril, e vivi uma grande experiência na minha vida. Essa experiência foi levar 21 atletas, dividida em duas categorias, uma categoria sub-11 e uma categoria sub-13. Né? Pelas contas, vocês já perceberam que a gente não foi com dois times fechados. O sub-11 jogou na categoria fut 7 e o sub-13 jogou no campo de 11, né? fut 11. Então, a gente precisou mesclar com alguns atletas portugueses. A gente teve na equipe sub-11 a presença de um atleta americano, que era mais novo do que todos os nossos atletas, ou seja, a categoria sub-11 ela é 2012. A gente podia colocar até 2 ou 3 sub-11 no time. E a gente tinha esse garoto sub-13 e americano. Né? Então, daí você já parte para um julgamento. Um americano mais novo, será que ele vai aguentar jogar na nossa equipe? Vou responder para vocês lá na frente. E vocês vão entender também que tipo de futebol nós vamos falar a partir de agora, tá? Eu conversei com os pais no primeiro dia, porque além dos 21 atletas, a gente tinha os seus familiares, né? Algumas famílias com pai e mãe, outros só o pai, outros só a mãe, outro tinha pai, mãe, irmão, tinha avô, tinha avó, e cada um ali para viver uma grande experiência do seu filho, do seu neto, e também aprender naquele processo. E se você quer ensinar alguém, se você quer estimular que alguém aprenda, você precisa estimular também, permitir que essa pessoa erre. E permitir que essa pessoa erre, você não faça um julgamento de que aquela pessoa é alguma coisa porque ela cometeu algum erro. Então, se eu digo para o pai, ó, você vai aprender aqui nesse processo, eu estou dizendo para esse pai, pode cometer os seus erros, que aqui a gente vai conversar sobre os seus erros. A gente não vai aqui, Matheus, a gente não vai aqui nesse momento dizer que seu filho é alguma coisa porque você teve determinado comportamento. Mas a gente estava em um programa. Nesse programa a gente agiu desse jeito. Mas um clube de futebol não age. E o que é que a gente queria mostrar para os atletas? O que é que os atletas queriam? Os atletas queriam jogar. E eles sonharam em estar ali. Né? Foram duas competições, uma Champions League, porque a chave que a gente jogou foram chave de clubes grandes. Foram chave de clube grande. Então, dentro dessa chave, né, ali realmente foi a primeira experiência de uma Champions League que o garoto viveu. Então, se o seu filho sonhou ou sonha ou deseja um dia jogar uma Champions League, e ele com 13 anos, com 11 anos, ele tem uma experiência de, na Europa, jogar em uma fase de grupos, com clubes que jogam a Champions League, então, ali a gente vai ter uma grande experiência. Mas a gente precisa também ensinar os pais. Então, a grande expectativa dos garotos era jogar. E todos eles sonharam, fazendo gols, fazendo várias coisas. Mas o que é que eles ignoraram? O adversário. Quando a gente ignora o adversário, a gente ignora a nossa preparação. Quando a gente sabe que do outro lado a gente vai ter um adversário que está se preparando, a gente quer se preparar mais do que eles, porque a gente quer ganhar. E no futebol, a gente precisa permitir que o atleta queira ganhar enquanto nós o formamos. Ele precisa querer ganhar enquanto nós o formamos. E quando a gente fala de nós, a gente fala todo o eixo. Né? A gente fala ali de comissão técnica, a gente fala dos pais, a gente fala de todo mundo que está envolvido dentro do processo. Quando o garoto, o filho de vocês, ele participa da nossa mentoria, o Treinamento Fute, eles aprendem que existe 3 lugares de treinamento. E esses 3 lugares são em casa, e em casa os treinadores são vocês. A gente ensina ele que na escola ele aprende também futebol, porque é a primeira experiência que ele tem de conviver com garotos da mesma idade,
mas com criação diferente, com gosto diferente, com tamanhos diferentes, né? É menino, menina, que gosta de futebol, que não gosta, e por aí vai. E para depois ele aprender futebol lá no campo de futebol com o seu treinador. Por quê? Porque ele vai perceber que muito do que espera-se dele e muito do que vai fazer ele permanecer nessa evolução tem muito mais a ver sobre o que ele aprende em casa, sobre o que ele aprende nesses espaços sociais, e a gente cita aqui a escola. Tudo isso a gente leva, a gente não deixa do lado de fora do campo e entra lá uma nova pessoa, a gente aperta o botão de atleta. Não, não. Os mesmos medos a gente leva e a gente leva também os mesmos comportamentos. Ou seja, se eu não descanso fora, lá dentro eu vou chegar cansado. Se eu não me alimento bem fora, dentro eu não vou chegar nutrido. Só que muitas das coisas o garoto ele não percebe agora. Por quê? Porque ele está acostumado até comer mal e chegar lá e conseguir jogar. Porque ele ainda tem o vigor físico. Mas a gente está aqui preparando um atleta, formando um atleta. A expectativa dos pais, qual era? A expectativa dos pais era que seus filhos pudessem viver uma grande experiência, pudessem fazer grandes jogos e, quem sabe, fosse convidado por algum time para jogar na Europa. Todos os pais alimentaram essa expectativa. Claro, ali tinham garotos com cidadania, né? Ali tinham pais dispostos a poder mudar de país, né? E morar em outro lugar. Então, isso tudo aí favorecia viver de fato essa experiência. Viver de fato essa experiência. E aí, o que é que acontece? Né? Com a expectativa do pai, com a expectativa do garoto, quais eram as expectativas a expectativa dos treinadores do programa, né? O programa queria, de fato, oferecer para esse atleta e os pais essa grande experiência. E a gente foi lá e a gente teve que se adaptar a uma mentalidade que a gente não conhecia. Por quê? A gente estava na Europa, o programa os garotos vão ser treinados por treinadores portugueses. E lá eles que escolhem quem é o time, ele que escolhe como é que vai jogar, né? Então, o poder está na mão do treinador. Só que eu ficava no elo entre os treinadores e os pais. E eu me lembro que na palestra com os pais eu falei, eu tô ali para escutar vocês, qualquer problema que vocês tiverem, mas eu não resolvo nada. Mas eu queria que os pais falassem, que os pais me contassem qual era a sua dor naquele momento. E vamos pegar a primeira parte dos pais, depois a gente volta para os garotos, depois a gente vai para o treinador, tá? Vamos para os pais. Como é que o pai se preparou para aquele evento? Para essa competição? Será que eles se prepararam? Talvez o grande conhecimento que esses pais têm é exatamente nos ambientes que eles circulam, né? E todo pai que está ali acompanhando o seu filho, ele gostaria muito de escutar do treinador por que isso, por que aquilo, por que não fez aquilo, por que fez aquilo outro, ou ter o poder de interferir. Quantos pais se sentem tão prestigiados quando um treinador para poder conversar com ele, ou para escutá-lo? E quantos pais, naquele momento, não sabem aproveitar aquela oportunidade e começa a falar coisas que não tem nada a ver? Não sabe se colocar somente no papel de pai, mas ele quer, de fato, dar sua observação sobre uma área que ele não conhece. Ah, Wellington, mas eu joguei. Ah, Wellington, mas eu sou do lado da bola. Cara, naquele momento você é pai. Você quer que um treinador chegue para você e diga como é que você tem que educar seu filho? Você quer que um treinador chegue para você e fale assim, estou dispensando seu filho porque ele é muito mal educado. Você não ia gostar disso. Você não ia gostar dele dizer como é que você deveria criar ele. Não ia. Então, a gente precisa encontrar esse ponto de equilíbrio. E esse ponto de equilíbrio ali estava eu, né? O Wellington Júnior, participando desse processo. Cara, eu mereci um troféu, né? Mas o que é que a gente percebeu? Olha só. Todo momento, qual era a discussão de um pai?
meu filho não joga naquela posição, meu filho é tal posição. Ou seja, ele quer que nós, formadores de atleta, entenda que um garoto de 11, de 12, de 13 anos, ele só tem uma posição e eu vou eliminar todas as outras. Ah, mas ele foi artilheiro, mas ele foi o melhor jogador, mas ele é destaque na escolinha dele, lá ele é capitão. Cara, não é esse tipo de discussão que a gente precisa ter. Para que o seu filho viva uma experiência, primeiro, se ele está ali, né? E todos que chegaram ali foi conversado, foi buscado informações, né? E todo pai, você sabe como é que ele fala do seu filho, né? Não, ele é muito bom. Tá, mas ele joga em outra posição. Não, se precisar ele joga, ele é isso, é aquilo. Mas quando eu chegava lá, não acontecia isso. A gente escutava dos pais. Mas de forma alguma condenar esse pai. Eu estava ali para escutá-lo e eu estava ali para dizer para ele o seguinte: pai, tenha paciência e assista o jogo, assista o jogo e se permita a tentar entender o que é que a gente está fazendo ali. Se você não souber o que está acontecendo, você vai me perguntar o que é que está acontecendo. Agora, cuidado com as suas afirmações. Cuidado com o que você acha que é e porque você acha que é e vai começar a falar. Então, a gente blindava os garotos e aí conversava com os garotos e aí o clima entre a gente estava tudo bem. Agora, imagine você, pai. Vamos dar um exemplo aqui. Seu filho é atacante, tá? Ele é atacante, na última competição ele foi artilheiro. E aí seu filho vai jogar. E aí, eu não sei se você tem o costume, antes de começar o jogo, vem cá, filhão, quer dar um beijo, quer dar uma palavra de incentivo para ele, tá tudo bem. E aí, naquele momento, você chega para o seu filho e fala, filhão, vai lá e mete gol. Tá tudo bem você fazer isso. Mas aí seu filho chega para você e fala, não, pai, eu vou jogar de lateral direito. E aí? Quem é que se frustrou nesse momento? Quem é que ficou nervoso nesse momento? Quem é que se sentiu traído nesse momento? Mas é um absurdo, como é que pode? Meu filho não é dessa posição. Tá, mas como é que eu vou dar uma experiência para ele se ele não viver outras posições? Na verdade, ele precisaria já estar sendo estimulado nas escolinhas, está sendo estimulado nos times que eles jogam, a entender posições diferentes. E a gente conviveu ali praticamente toda a primeira competição. E às vezes o pai fala assim: meu filho é meia, ele não é atacante. E a gente dizia: ó, oh, não, seu filho está jogando de meia, não está jogando de atacante, não. Porque a gente ainda está muito com a cabeça de posição. Posição. Então, os pais ficavam frustrados, passavam essa frustração muitas vezes do garoto. E o garoto, gente, ele só quer ser incrível com o seu pai. E quando ele olha para o pai e vê que o pai está decepcionado, aquilo é uma mensagem muito ruim. Muito ruim. Eu vou contar uma história de um garoto. Ele chegou e o treinador falou assim: cara, você pode me ajudar de volante? Sabe o que ele fez? Posso, professor. Pode botar eu de volante. Talvez essa história já tenha acontecido com o filho de vocês. E nesse jogo ele foi muito mal. Foi muito mal nesse jogo. Muito mal. Muito mal. Não, ele não conseguia. Ele não tinha noção da posição. Nunca tinha jogado naquela área. Até aí tudo bem. E aí o pai veio conversar comigo, poxa, meu filho jogou na posição, né? A posição dele e tal, não sei o quê. Beleza. Escutou o pai também é um cara muito bacana, ele não veio de forma alguma pressionar, ele veio, na verdade, tentar entender o que aconteceu. Beleza. Eu recebi uma mensagem no meu Instagram da avó do garoto, que estava no Brasil. Essa avó mandou uma mensagem para mim, e vó é gente sagrado, né, gente? Não pode brigar com essa avó, ela me segue já há um tempo nas redes sociais e ela me mandou uma mensagem. Wellington, admiro tanto seu trabalho, sei que você é um cara bacana. Não me conhece pessoalmente ainda, tá? E agora eu queria dizer uma coisa para você. Meu neto, ele é atacante, rapaz. Nessa posição aí, ele não sabe jogar, não. Olha a vovó, rapaz. Vovó encontrou um canal direto para encontrar o treinador. E aí falou comigo, desabafou comigo.
Eu escutei muito respeitosamente, fiquei naquele momento, não disse nada para ela e vamos para o jogo. Porque eu já sabia que naquele jogo o neto dela ia jogar na posição que ela tinha falado, né? Que de fato era a posição dele. Cara, foi incrível. Esse garoto meteu 2 gols contra o Benfica. Ninguém vai tirar isso da vida dele. Quando termina o jogo, ele sai e faz assim, ó. Viu o que eu falei? Então ele saiu ali achando que o melhor momento da vida dele. E foi. E aí eu respondi à vovó, né? Mandei uma foto para a vovó do jogo e disse que ele tinha feito 2 gols. Ou seja, garoto tinha razão, a vovó tinha razão e o garoto foi lá e fez, né? Mostrou bem a posição dele. Mas e aí? É só isso? É somente aquela posição que você joga e nenhuma outra você consegue desempenhar um papel? Nenhuma outra você se permite ser estimulado? Olha como na fase de iniciação a gente quer eliminar, né, as possibilidades. Eu vejo o pai dizendo para o garoto, não, vai jogar de lateral direito, porque hoje na seleção brasileira o que é que está faltando? Lateral direito. Olha a que ponto, né, a gente chega. Então, e aí aquele garoto jogou, né, de atacante, tal, foi bem, e mérito dele. Mas aí depois eu perguntei para ele, eu vi ele comentando, dizendo que tinha jogado mal no outro jogo, porque o treinador colocou ele de volante. E eu falei, não, peraí, o treinador conversou com você, viu você nos treinamentos, achou que você poderia jogar de volante, perguntou se você poderia ajudá-lo de volante, e você falou o quê? Que sim. E aí? Não, mas claro, se eu falasse que não jogava, ele ia me botar no banco. Olha a mentalidade do garoto. Ele se arrisca em jogar em qualquer coisa para ele ser titular, porque ele não aceita jogar no banco e esperar a oportunidade de jogar na posição dele. Mas ele tem uma grande desculpa quando termina o jogo. Qual é? Eu não joguei na minha posição. Então dá para a gente ver o futebol sobre os olhos de uma criança, sobre os olhos de um atleta, somente por aqui a gente vê o seu filho? Não dá. Não dá. É pouquíssima informação que você tem quando você só tem a informação que seu filho te passa. É uma informação enviesada. E muitas vezes é uma informação que não foi debatida, é uma informação que não tem clareza, é uma informação que está obscura, porque muitas vezes o atleta, ele teve um atleta recentemente que eu estava atendendo, ele me disse assim, pô, o treinador foi lá, me botou para jogar e não me disse que posição eu ia jogar, e eu fui e entrei, quando chegou lá ele mandou jogar de outra posição. Eu falei, não, peraí. O treinador mandou você jogar e não te deu nenhuma orientação? Não, ele falou, mas eu não entendi nada. E o que é que ele vai dizer para o pai? Que o treinador não explicou a ele que posição que ele iria jogar. Então a gente começou a perceber o seguinte, que a gente estava brigando com uma mentalidade. E a gente não estava preparado para entender aquele ambiente e que a gente estava esperando somente que aquele ambiente nos entendesse. O treinador português ele tinha um perfil bacana, mas os brasileiros não estavam acostumados. Qual é? O perfil que deixa o menino jogar. Ele dá poucas instruções, mas bem assertivo, e deixa o garoto jogar. Ele não fica na beira do campo gritando, falando, não. Ele é muito pontual. É assim o treinador do seu filho? É assim que seu filho está acostumado? A ele estar jogando e ele ser responsável pelas decisões dele? Não tem ninguém ali o tempo todo, toca, chuta, faz, acontece? Olha aí. Então, teve uma hora que eu cheguei para o treinador e falei, treinador, pode cobrar um pouco mais, porque eles estão acostumados na beira do campo a gente com mais energia. Aí o treinador falou para mim, Wellington, e como é que eu vou saber qual decisão o atleta toma? Qual a decisão é dele e qual a decisão é minha? Teve atleta que olhou para um... A gente ia jogar contra... A gente ia jogar contra o Sport, se eu não me engano. Contra o Sport de Portugal.
E aí o menino falou assim: a gente é favorito. Aí eu falei: por que você é favorito? A gente é seleção brasileira, pentacampeão. Ele realmente acha que porque ele é pentacampeão, que o adversário dele não quer trucidar ele, não quer atropelar ele. Enganado, abobado, mal criado, mimado. E a gente sabe agora do que a gente está falando. Será que está preparado para a gente soltar e deixar lá ele tomar as próprias decisões dele e a gente só daqui assistindo? Talvez o ambiente espere, né, que esses 3, 4 anos que seu filho já treina futebol, que ele já tenha aprendido alguma coisa e não só jogado futebol. Os meninos estão chegando aos 12, 13 anos. Filho de vocês aí, quem quiser me responde no chat aí. Já jogaram mais de 100 partidas? Quem aqui tem um filho que já jogou mais de 100 partidas? Bota assim, ó, se você responder, você coloca a idade do seu filho. Mais de 100 partidas. Ou seja, muita minutagem, muito treino, muita competição, pouquíssimo aprendizado. Pouquíssimo aprendizado. Pouquíssimo. Mas é uma maneira que a gente está formando atleta para o nosso modelo. E eu vou te dizer o que é uma base do futebol. Uma base do futebol hoje é time de base que tem iniciação. Aquilo dali, gente, se vocês não contaram para vocês, eu vou contar. Aquilo ali chama-se uma grande peneira. Aquilo ali chama-se uma grande peneira. O que é que eles querem? Eles querem descobrir o talento mais cedo. O comum vai rodar. O diferenciado que não se prepara, que não se esforça, que não evolui, também vai rodar. Mas alguns vão permanecer. Alguns vão evoluir no processo. Porque eles estão com um número aqui, ó, vou passar para vocês. Esse número aqui, um coordenador, um diretor de um grande clube, ele passou, né, na palestra dele. Ele já tinha conhecimento desses dados há uns 2, 3 anos atrás, mas ele passou oficialmente. Eu vou ler para vocês. 23 das 30 maiores vendas são de atletas que chegaram aos clubes antes dos 13 anos de idade. Sabe por que os clubes têm iniciação? Porque das 30 maiores vendas de atletas do Brasil, 23 atletas chegaram nos seus clubes antes dos 13 anos de idade. É isso que sustenta hoje a iniciação. Ela é uma grande peneira para ver quem descobre primeiro um Hendrick, para ver quem descobre primeiro um Gabriel de Jesus, para ver quem descobre primeiro esses atletas, para poder vender esses atletas depois. E a gente está falando de atletas diferenciadíssimos. Não são atletas que eles formaram, mas foram atletas que eles estimularam ao desenvolvimento. Assim como foi em um clube, poderia ser em outro. Mas a gente sabe também que muitas vezes eles erram mais do que acertam, né? Então, mas você que é investidor do seu filho, você que proporciona para ele participar das camp, das clínicas, dos treinamentos, vocês que colocam ele no treinamento como treinamento de fute, que investe nisso, vocês precisam, na verdade, entender o seguinte: não é a velocidade, não é a velocidade que as coisas acontecem, mas é o crescimento com que as coisas acontecem. O que é que seu filho aprende em uma competição? O que é que seu filho aprende onde ele treina hoje? O que é que ele evolui? Já que você, seu filho, de repente não está no clube, você está pelas beiradas, você precisa promover no seu filho experiências que dê a ele crescimento. Porque quando ele estiver no clube, cara, ele lá vai viver uma eterna peneira.
uma eterna avaliação, aonde seu filho tem 1 ano de time, de repente ele é lateral esquerdo titular, sub-13 do clube que você imagina agora. E aí um moleque que nunca jogou em lugar nenhum, sub-13, é visto numa competição, chega lá com seu filho e ele consegue ficar e seu filho é mandado embora. Por que acontece isso? É essas perguntas que a gente precisa se fazer. Então, foi isso que eu trouxe para os pais. Olha, seu filho não chegou aqui com esses estímulos. Ele não chegou aqui desenvolvendo essas habilidades. Ele não chegou aqui já sabendo essas coisas. Então, ele vai ter dificuldade. E você precisa ver as dificuldades do seu filho para, quando ele retornar, você ajudá-lo na preparação. Porque o que eu vou fazer aqui é fazer com que ele perceba. Tinha hora que o garoto não aguentava, porque você, quando você pega e coloca o jogador em uma posição, mesmo que seja a posição que ele acha que joga, mas ele vai pegar um jogo, digamos, contra um Paris Saint-Germain, né, que treina, o time principal deles, uns nego grande, forte. Você fica com medo seu filho se machucar. Você começa a perceber que ele não tem essa garra toda, que ele não tem essa força toda, que ele se esconde, que ele não consegue. E não é culpa dele, não, gente. Não é culpa dele só, não. Ele não vai conseguir mostrar aquilo que ele não se preparou. Você não vai conseguir mostrar no jogo uma coisa só porque você quer. Não. Você mostra aquilo que se preparou. E é isso que eu falo. Os garotos tiveram a experiência de aprender isso daí. Né? E foi, imagine, numa competição em Madrid, a gente tinha um grupo, tinha Paris Saint-Germain, Maccabi de Israel e o Porto. E a gente jogou, competiu no que deu. Perdeu no que tinha que perder, ganhou no que tinha que ganhar. A gente jogou contra o Sport, jogou contra várias equipes grandes, Benfica, Atlético de Madrid, Lyon da França. Ganhamos partidas que achávamos que não ganharíamos. Perdemos partidas que achamos que deveriam ter ganho. E aquelas que deveriam ter perdido, algumas também a gente ganhou. Alguns atletas se superaram. Alguns atletas se superaram. Eu vou dizer a você, ó, dentro de um grupo, 2 atletas se superaram. Foram gigantes. Garotos pequenos. Um de Manaus, que joga em uma competitividade diferente, mas não tinha esse negócio de só jogo em uma posição, não tinha o pai ali interferindo. O menino fez daquilo ali uma grande diversão, mas com responsabilidade. Tinha hora que ele ficava puto, porque ele queria jogar, porque ele foi muito bem. Muito bem, muito bem. E no outro lado também tínhamos um lateral que sustentou, menino frágil, fraco, que talvez não seja um menino que os clubes daqui do Brasil olhem, mas foi um menino que sustentou o jogo, que não pipocou, que buscou o jogo, que tocou, que saiu para receber, que tinha liderança. Isso é o futebol. Isso é o futebol. Mas cada um sai daquilo ali tendo que ter uma experiência assim. Ó. É como eu estou, mas eu só tenho 13 anos, eu só tenho 11 anos. Eu posso ainda evoluir? Eu posso ainda me desenvolver? Claro! A gente tem que tirar um pouquinho a emoção e achar que a gente, porque jogou mal uma partida ou porque não era tão bom quando tinha 13 anos, que aos 17 a gente não pode evoluir. Isso tem a ver com a sua preparação. Isso tem a ver com a forma como você encara essa responsabilidade. E o pai tem que caminhar junto. Tinha coisas que a gente via ali do garoto que os pais não conheciam. Tomada de decisão boa, liderança, coragem. Mas a gente também viu fraquezas. A gente viu medo. A gente viu atleta com medo de mostrar para o pai que ele não consegue. Garotos que tinham vontade de chorar. Mas a gente também viu garotos que, quando terminava o intervalo de um jogo ou outro, ele se concentrava, ele descansava. E a gente via outro que ia comer hambúrguer, ia tomar Coca-Cola. E a gente olhava e viu o pai dando.
Então, teve um momento que o pai ele vai cobrar de você e você fala para esse pai: pai, você não está me respeitando. Por que não estou respeitando? Porque eu sou o treinador. E foi determinado aqui no grupo que os atletas têm que ficar juntos. E a gente não toma Coca-Cola, a gente bebe água quando a gente está no intervalo de uma partida. E se você dá Coca-Cola para o seu filho, você não está me ajudando. Mas o que é que tem que acontecer? Um garoto que não tem que pedir. Aí, vamos lá. Poxa, Wellington, você está sendo muito duro, tal. Não, vamos aqui. Pai, todos vocês ficam aí. Os garotos vão almoçar comigo. Vai todo mundo junto lá para o refeitório onde todos os clubes estão. Beleza? Beleza. A gente senta numa mesa, todos os clubes sentados. O nosso equipe não consegue ficar sentada. Tem que ficar em pé, pede 10 vezes para ir no banheiro, pede 10 vezes para poder sair. E os meninos dos outros clubes sentados, almoçando, talvez nem goste da comida, mas papai e mamãe não tá ali para dizer para ele que é que ele quer. E ele vai ter que comer, porque ele é estimulado a comer 5 cores. E eles comendo com água. Lá na Europa, eles não bebem suco na hora do almoço, atletas, tomam água. Isso já é uma mentalidade diferente da nossa. Eles bebiam água, todo mundo com um copinho de água, todo mundo junto, tudo junto, onde eles iam estavam junto, junto, junto e junto. E a gente, todo momento, brasileiro, sabe? Brasileiro, mostrando muitas vezes a nossa falta de educação, mostrando a educação que tem em casa, mostrando os limites que tem em casa. Porque se você não respeita os limites em casa, o atleta também não respeita os limites lá dentro do campo. E sabe para que serve competição, gente? Nessa idade? Para treinar comportamentos, para você observar, porque ali tem um atleta que tem muita qualidade, a gente vê o comportamento, a gente olha assim, e aí pode falar assim, rapaz, esse menino não aguenta não. Olha o comportamento dele. Então, parece ser uma coisa que todos os filhos de vocês precisam escutar, mas precisam ser coisas que vocês pais precisam escutar, porque vocês participam da formação do seu filho. E lá no clube ninguém vai passar a mão, né? Ninguém vai passar a mão pela cabeça. Vai tirar e colocar outro. Vai tirar e colocar outro. E aí eu cheguei e falei assim, galera, a gente está almoçando aqui, olha para lá. Tá o Shakhtar, tá o Milan, tá o Benfica, tá o Sport, tá o Porto. Cara, só Sevilha, só time grande. Do Brasil tinha mais Flamengo e Grêmio, ou Flamengo e Goiás. Ou seja, os melhores times do mundo estão aqui. O que é que eu tenho que fazer na competição? Eu tenho que aprender, cara. Observa o que é que está acontecendo ali, ó. Observa. Por que aqueles meninos estão daquele jeito? Por que eles falam daquele jeito? Na hora da festa, faz festa. Na hora da coisa séria, faz sério. Então, foi uma grande experiência. Experiência para o pai, uma experiência para o atleta. Os pais me agradeceram. Falou, Hélio, muito obrigado, porque tinha coisas que eu não sabia, cara. E eu sei que você não sabia. Mas aqui você está só aprendendo. Aqui não tem julgamento. Você é mau caráter, seu filho não vale nada, ou então vou prejudicar seu filho porque você cometeu um erro. Não. Vamos ensinar os pais. Eu acho que os clubes deveriam fazer isso. Mas os clubes não querem. A paciência do clube com o pai ela é muito limitada. Então, por isso que vocês precisam passar a ter experiências como essa, para a gente ajudar o nosso filho, para a gente aprender como se comportar nesses ambientes. Porque, à medida de como for o nosso comportamento em determinados ambientes, nós podemos ser expulsos ou não. Se um garoto sonha em jogar uma Champions League e ele é convidado para fazer um treino dentro do centro de treinamento do Benfica, ele, no mínimo, tem que ter a noção do que é o Benfica, do tamanho que é o Benfica, do nível que é o Benfica. E quando ele chega lá no lugar que sonha, ele tem que chegar preparado. Porque quando ele chega preparado, ele acredita, sabe o quê? Que ali é uma oportunidade.
Você só vai perceber a oportunidade quando você está preparado. O seu filho só vai perceber as oportunidades quando ele estiver preparado. Então, muitas vezes, vai para umas competições que não aprende nada. Vai treinar nas escolinhas que não estão aprendendo nada. E aí, muitas vezes, não fica no clube porque não aprendeu. A pergunta da noite é, onde seu filho está treinando hoje? Está preparando ele? Primeira pergunta. Onde seu filho está treinando hoje? Está preparando ele? As pessoas conhecem a rotina, os comportamentos de um clube? Segundo, como é que se está preparando? Como tem sido a evolução do seu filho nesta preparação? Quais são os comportamentos que ele passou a ter dentro de casa por causa dessa preparação? Porque quando você prepara seu filho, ele vai ter um comportamento diferente na escola, ele vai ter um comportamento diferente no clube ou na escola de futebol. Quando a escola de futebol prepara, ele vai ter um comportamento diferente nos lugares. Quando a escola prepara, ele vai ter um comportamento diferente nos lugares. E, ó, futebol hoje está exigindo do cara ser um atleta. O garoto não tem mais posição. Lembra que eu falei do garoto americano? Teve uma hora que eu reuni a garotada, falei assim, garotos, os pais de vocês estão reclamando que vocês estão jogando em posições diferentes. Eu quero saber o seguinte, eu faço parte de uma clínica lá em São Paulo chamada GoPro, e lá a gente estimula os garotos a jogar em 3 posições. Vocês fazem isso lá no time que vocês jogam? Aí perguntei ao americano, sabe o que o americano me disse? Até hoje eu não sei que posição eu sou. Falou em inglês, né? Até hoje eu não sei que posição eu sou. Eu jogo de tudo. O treinador me bota, o treinador fala assim, ó, jogue no ataque pela direita. O treinador fala para ele, eu quero que você jogue na lateral esquerda. Ele joga. E sabe o que é que ele é? Ele verdadeiramente é um ambidestro. E aquele garoto, olha, o nome dele é Austin. Aquele garoto vai ser um garoto de seleção americana. Diferenciadíssimo em nível de força, de agilidade, de mentalidade, de recursos dentro de um espaço de jogo. Porque eles estão sendo estimulados dentro desse processo. Então, ao invés da gente querer especializar para seu filho ser o melhor lateral direito, às vezes é bom ele fazer um jogo de volante, para ele entender como é que o volante gosta de receber o passe, qual é a dificuldade que o volante passa, qual é a dificuldade que o atacante passa, e deixar essa fase de especialização para um outro momento. Esse é o nosso grande desafio. Chegando no Benfica, o treinador do Benfica falou para mim assim, Wellington, a gente faz esse treinamento, desse treinamento a gente puxa para esse, desse treinamento a gente puxa para esse. E aqui a gente vê se esse atleta ele pode ser observado pelo Benfica ou não. Se o garoto não tem o nível, aqui nesse treinamento, a gente não quer nem observar ele. Mas se nesse treinamento ele mostra que ele tem, que ele consegue desenrolar, a gente separa ele, porque esse jogador, o Benfica tem interesse. Olha o nível de observação dos caras. Agora, sabe o que é que ele queria saber dos atletas? Comportamento. Comportamento. Os garotos, quando eu perguntei para os garotos o que é que eles treinaram, eles falaram para mim: treinei passe, treinei finalização, treinei drible, treinei 2 contra 2, 3 contra 3. Eu falei para ele: cara, vocês não treinaram isso não. O que o treinador queria, isso aí foi o exercício. O exercício, a atividade, o desafio é para você mostrar o seu comportamento, ou seja, que você pensa diante daquele espaço e quais atitudes você tem naquele espaço. E era por isso que a gente via o treinador dos outros times mudando o jogador de posição o tempo todo. O jogador brasileiro, quando toma um drible, ele para. Quando ele erra um chute, ele lamenta. Quando ele acerta, ele quer aplausos. E os meninos lá assim, ó, tomavam um drible e o menino estava em cima de você. Tomava um drible e o menino estava em cima de você. Não dava espaço, não dava tempo. E a gente percebeu que não são os garotos os culpados.
eles deram o melhor deles. Teve muitos que se destacaram, teve muitos que chamou a atenção, mas é o estímulo que ele tem. É como um garoto que é mal educado dentro de casa, quando ele vai para casa dos outros, ele não vai ter uma bolinha mágica de fazer as coisas que ele não faz em casa. Uma hora ele vai vacilar. Então, olha a responsabilidade de nós, né, treinadores e de nós pais. E diante disso, né, aí foi um pouco dessa minha experiência na Europa, tentei sintetizar de forma alguma, né, se um pai ou um atleta que assistia esse vídeo, ele foi um dos que participaram. Eu acho que foi um crescimento para todos, um aprendizado para todos, e eu tenho certeza que cada um desses garotos levaram desse aprendizado e estão aí agora vivendo a sua história, a sua jornada. Eu me senti muito feliz, muito orgulhoso de fazer parte desse programa e de poder ajudar tanto os atletas como os pais. Mas acredito que esses 14 dias na Europa foi uma grande lição, um grande aprendizado e uma grande oportunidade para para o desenvolvimento de todos, para eu crescer como profissional e poder, né, estar ajudando também a vocês e ao filho de vocês.